Você já imaginou descobrir, de uma hora para outra, que a pessoa em quem você mais confiava escondia um segredo capaz de destruir toda a sua vida? É exatamente essa história de Iludida, a nova novela turca da Record que já está despertando a curiosidade dos brasileiros e promete ser um dos maiores sucessos entre as novelas turcas exibidas no país. Se você está procurando saber qual é a história da novela Iludida, quem são os personagens, quando estreia Iludida, quem é a Ásia, quem é Volca e por que essa produção conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Fique comigo até o final porque hoje você vai conhecer tudo isso. Mas antes de continuar, se você gosta de novelas turcas, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você vai acompanhar os resumos de Iludida, curiosidades, bastidores, explicações dos personagens, análises dos capítulos e todas as novidades da nova novela turca da Record. Agora vamos conhecer essa história. Nos últimos anos, as novelas turcas deixaram de ser apenas um fenômeno internacional para conquistarem também o coração do público brasileiro. Produções como Força de Mulher, Mãe Yargı, Erkay e tantas outras mostraram que as histórias produzidas na Turquia possuem uma característica muito diferente das novelas tradicionais. Em vez de apostar apenas em romances, elas trabalham profundamente os sentimentos humanos. Cada personagem possui conflitos, defeitos, qualidades e decisões que mudam completamente o rumo da história. É justamente isso que torna essas produções tão emocionantes. E Iludida talvez seja um dos maiores exemplos dessa fórmula de sucesso. Desde sua estreia internacional, a novela conquistou milhões de telespectadores em diversos países e rapidamente se tornou uma das produções turcas mais comentadas dos últimos anos. Agora chegou a vez do público brasileiro conhecer essa história através da Record. Mas afinal, qual é a história da novela Iludida? Tudo começa com Ásia, uma médica extremamente respeitada. Ela dedicou anos de sua vida aos estudos, construiu uma carreira brilhante e conquistou o respeito de toda a comunidade onde vive. Além do sucesso profissional, ela acredita ter construído uma família perfeita. Seu marido é Volkan, um arquiteto bem-sucedido. Os dois têm um filho e aparentam viver uma vida tranquila. Para quem observa de fora, eles são o exemplo de um casal feliz. Uma casa bonita. Uma carreira de sucesso. Um filho amado. Uma família admirada por todos. Mas Iludida ensina uma das maiores lições sobre os relacionamentos. Nem tudo que parece perfeito realmente é. Por trás dos sorrisos existem segredos. Por trás da felicidade existem mentiras. E basta uma pequena descoberta para que toda uma vida construída durante anos comece a desmoronar. É exatamente isso que acontece com Ásia. Tudo começa de forma muito discreta. Um detalhe aparentemente sem importância. Uma pequena situação que desperta uma dúvida. No início ela tenta ignorar. Afinal, depois de tantos anos de casamento, por que desconfiaria do homem que sempre esteve ao seu lado? Mas quanto mais tenta esquecer, mais acontecimentos estranhos começam a surgir. Pequenos comportamentos. Respostas diferentes. Atitudes inesperadas. Até que Ásia percebe que talvez exista algo muito maior escondido diante dos seus olhos. Sem fazer alarde, ela começa a observar tudo ao seu redor. Cada detalhe passa a ter importância. Cada conversa desperta novas perguntas. Cada atitude do marido aumenta ainda mais sua desconfiança. E o que parecia apenas uma dúvida acaba se transformando em uma descoberta capaz de mudar completamente sua vida. A partir desse momento, Iludida deixa de ser apenas uma história sobre casamento. Ela passa a mostrar como uma única verdade pode transformar completamente o destino de uma família inteira. E é justamente aí que a novela começa a prender o espectador. Porque a grande pergunta deixa de ser apenas: o que aconteceu? A verdadeira pergunta passa a ser: o que Ásia fará depois de descobrir toda a verdade? Essa resposta muda completamente o rumo da história. Depois daquela descoberta, a vida de Ásia nunca mais será a mesma. A mulher que antes vivia cercada por certezas passa a questionar tudo o que acreditava conhecer. Cada lembrança do passado ganha um novo significado. Cada conversa parece esconder uma intenção.
E cada decisão pode mudar completamente o futuro de sua família. É justamente essa transformação da protagonista que faz tanta gente se identificar com Iludida. Ásia não é apresentada como uma heroína perfeita. Ela é uma mulher forte, inteligente, dedicada à profissão e apaixonada pelo filho. Mas, acima de tudo, ela é humana. Ela sente medo. Sente tristeza. Sente raiva. E, em muitos momentos, precisa lutar para não deixar que esses sentimentos controlem suas escolhas. Ao longo da novela, o público acompanha uma verdadeira transformação. A médica respeitada precisa encontrar forças para reconstruir sua vida sem perder sua dignidade. E é justamente essa evolução que faz Ásia se tornar uma das protagonistas mais marcantes das novelas turcas. Do outro lado está Volkan. À primeira vista, ele parece ser o marido perfeito. É educado, carismático, bem-sucedido e transmite confiança para todos ao seu redor. Mas conforme a história avança, o espectador percebe que sua personalidade é muito mais complexa. Volkan toma decisões que desencadeiam conflitos capazes de atingir não apenas sua esposa, mas também amigos, familiares e pessoas próximas. Ele tenta manter o controle da situação, mas descobre que toda mentira cobra um preço. E quanto maior o segredo, maiores serão as consequências. Esse confronto entre Ásia e Volkan é um dos grandes destaques da novela. Não estamos diante de uma simples história de romance. Iludida apresenta uma verdadeira batalha emocional. Os dois personagens precisam enfrentar não apenas os próprios sentimentos, mas também as consequências de tudo o que aconteceu. Outro ponto muito elogiado é a construção dos personagens secundários. Cada pessoa que entra na trama possui seus próprios objetivos, conflitos e segredos. Isso faz com que praticamente todos tenham importância para o desenvolvimento da história. Não existem personagens colocados apenas para preencher espaço. Cada um influencia diretamente os acontecimentos, por isso muitas pessoas pesquisam sobre os personagens de Iludida antes mesmo da estreia da novela na Record. Além do excelente roteiro, outro destaque é o elenco. Os atores conseguem transmitir emoções de forma muito natural. Os momentos de alegria, tristeza, tensão e conflito parecem reais, fazendo com que o público se envolva ainda mais com cada episódio. Essa qualidade de atuação foi um dos motivos que ajudou Iludida a conquistar fãs em diversos países. Mas talvez o maior diferencial da novela seja a forma como ela trabalha os sentimentos humanos. A história fala sobre confiança, sobre família, sobre amor, sobre decepção, sobre escolhas. E mostra como uma única decisão pode mudar completamente o destino de várias pessoas. É impossível assistir sem imaginar o que faria se estivesse no lugar de Ásia. Será que você conseguiria perdoar? Será que teria coragem de recomeçar? Ou faria escolhas completamente diferentes? Essas perguntas acompanham o espectador durante toda a novela e tornam cada capítulo ainda mais envolvente. E se você está gostando de conhecer essa história, espere até descobrir por que Iludida se tornou um verdadeiro fenômeno internacional. Vou explicar os motivos que fizeram essa novela conquistar milhões de fãs ao redor do mundo, o que esperar da exibição na Record e por que tanta gente acredita que ela será um dos maiores sucessos entre as novelas turcas exibidas no Brasil. Você já percebeu que Iludida não é apenas mais uma história sobre um casamento em crise. Na verdade, ela é uma novela que fala sobre confiança, escolhas e as consequências que elas podem trazer para a vida de qualquer pessoa. Talvez seja justamente por isso que essa produção conquistou milhões de telespectadores em vários países. Os conflitos apresentados na história são muito reais. Não existem heróis perfeitos, nem vilões totalmente maus. Cada personagem possui qualidades, defeitos e motivações próprias. Isso faz com que o público, em muitos momentos, mude completamente de opinião sobre determinado personagem conforme a história avança. E essa é uma das maiores qualidades das novelas turcas. Os personagens evoluem, aprendem com seus erros, tomam decisões inesperadas e surpreendem o público até os últimos capítulos. Outro fator que ajudou Iludida a fazer tanto sucesso foi a qualidade da produção.
A fotografia é elegante. As trilhas sonoras aumentam a emoção de cada cena. Os cenários foram muito bem escolhidos. E o ritmo da narrativa consegue manter o suspense sem deixar a história cansativa. Cada episódio termina despertando uma nova pergunta. Quando o telespectador acredita que tudo foi esclarecido, uma nova revelação muda completamente os rumos da trama. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas pesquisam por resumo da novela Iludida, história de Iludida, personagens de Iludida, elenco de Iludida, Ásia, Volca e quando estreia Iludida na Record. Se você gosta de novelas com grandes emoções, personagens fortes, romance, drama, suspense e reviravoltas inesperadas, Iludida reúne todos esses elementos em uma única história. E a expectativa é que a versão exibida pela Record também conquiste muitos fãs brasileiros. Agora resta saber uma coisa. Será que Ásia conseguirá reconstruir sua vida depois de descobrir toda a verdade? Será que Volcan conseguirá lidar com as consequências das próprias escolhas? E como todos os outros personagens serão afetados pelos acontecimentos dessa história? Essas são perguntas que só serão respondidas ao longo da novela. E uma coisa é certa: quem começar a assistir dificilmente conseguirá parar antes de descobrir como tudo termina. Por isso, se você estava procurando informações sobre Iludida, a nova novela turca da Record, espero que este vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco melhor essa trama que já conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo. E aqui no canal você não vai acompanhar apenas a estreia. Vamos trazer resumos completos dos capítulos de Iludida, análises, curiosidades, bastidores, informações sobre o elenco, explicações dos personagens, teorias, finais explicados e tudo o que acontecer durante a exibição da novela. Se você é apaixonado por novelas turcas, este canal foi feito especialmente para você. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Iludida pode repetir o sucesso de Força de Mulher e conquistar o público brasileiro? Ou existe outra novela turca que continua sendo a sua favorita? Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e responder vocês. Se este vídeo foi útil, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também gostam de novelas turcas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Durante toda a exibição de Iludida, você encontrará aqui os resumos dos capítulos, curiosidades, análises e tudo o que acontece na novela. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também ama novelas turcas e quer conhecer a história de Iludida antes da estreia. Eu sou Lide Fagundes e aqui a sua paixão por novelas turcas começa antes mesmo do primeiro capítulo. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Foguete!